Josué, capítulo 6, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Opa, vamos lá. Diz assim um texto na minha tradução. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei, e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez, e assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente as trombetas de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levareis 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim, pois, assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente, e os homens armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os 7 sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, e ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Somente até aí. Amém. Se quiser segurar a Bíblia aberta, fique à vontade. Se não, faça como queira. Deixa eu alinhar um radiador aqui. Não foi isso que eu preparei para hoje à noite. Eu estava trabalhando em casa essa tarde sobre o texto de Abacuque. Eu estou a semana inteira pensando em Abacuque. E montei ali superficialmente toda uma mensagem para ministrar sobre o profeta Abacuque. E chegando aqui à igreja, o meu coração virou. E eu gosto muito de ir prestar atenção no sentimento, no ambiente, porque entendo que às vezes o Senhor vai revelando o que Ele quer falar durante também o culto. Nada contra quem prepara as mensagens antes. Eu procuro sempre preparar as mensagens antes, porque eu acredito que antes do culto acontecer, o Espírito Santo já sabe quem vai estar, já sabe o que ele vai fazer, já sabe como será, porque ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então o culto que haverá no final do ano, o Senhor já sabe o que vai acontecer. Então ele pode antecipar a mensagem e ir construindo no coração daquele que ministrará determinado dia que nós nem sabemos, mas ele já sabe, porque tudo está na sua agenda. Mas eu gosto e sei também que algumas coisas o Senhor libera na hora. Por quê? Por motivos pessoais do próprio Espírito Santo e do próprio Deus. Esse texto você já conhece, você já, talvez já leu, ou quem não leu, no mínimo, ouviu falar sobre ele.
E é um texto de uma aplicação didática muito profunda para a sua vida, onde existem riquezas de aplicações que podem ser trazidas à tona para aplicação na tua vida pessoal, de tal forma que funcione com veracidade tudo isso. O tema da minha mensagem hoje é avançando além dos muros. Avançando além dos muros. Qual é a função dos muros? Para quem está dentro, o muro serve de proteção. Para quem está por fora, o muro serve de impedimento. Vou repetir. Para quem está dentro, o muro serve de proteção. Para quem está fora, o muro serve de impedimento. No caso, esses muros de Jericó estavam servindo de impedimento a algo que Deus queria entregar para cada um deles. E fazendo simplificadamente uma aplicação na tua vida, né? Se eu estou usando dessa mensagem hoje como quem diz, avançando além dos muros, é porque os muros que impedem, às vezes, cada um de nós, de avançarmos daquilo que Ele tem para nossas vidas. Eu sei que eu já comecei a falar aqui, e a sua mente está viajando, pensando qual é o muro que te impede de avançar em muitas coisas. E quero falar algumas coisas que eu sinto em meu coração, não estou dizendo que é Deus, é só um sentimento meu, e você vai julgando se isso é verdade ou não. Eu acredito que aqui, agora, dentro desse barracão, nesse culto, você está me vendo, e eu acredito que tem pessoas que estão muito entristecidas com a sua vida. Pessoas que estão chateadas porque a sua vida está empacada. Tem pessoas aqui tristes porque acham que a sua vida nunca vai mudar. Tem pessoas aqui que não sabem o que fazer para a vida melhorar. Tem pessoas aqui que estão passando momentos tão difíceis que ela não sabe o que fazer para avançar na vida. Ela veio nesse culto porque ela tem uma fé no Senhor, mas ela tem uma expectativa muito baixa de que esses muros vão ser derrubados para conseguir avançar naquilo que ela deseja. Tem pessoas aqui que existem muros espirituais no casamento dela, que ela acha que ela nunca vai ser feliz dentro do casamento. Tem pessoas aqui que têm muros físicos ou financeiros na sua vida, que ela pensa que a vida financeira dela nunca vai romper. Tem pessoas aqui que têm muros espirituais que bloqueiam ela de crescer espiritualmente a tal ponto que você acha que nunca mais vai falar em línguas, nunca mais vai interpretar, nunca mais vai profetizar, nunca mais vai ter visões e revelações de Deus para o teu coração e para a tua alma. Talvez eu estou falando aqui para pessoas que estão vivendo o teto da tua vida, e elas não têm mais expectativa de que coisas novas aconteçam na tua vida. Mas eu quero te dizer que Deus te trouxe ao lugar certo. E hoje à noite, no final dessa mensagem, você vai ver as muralhas que impedem o teu avanço serem demolidas na tua cara e na tua frente. E você vai sair dessa porta para fora glorificando a Deus pelas coisas que Deus vai começar a entregar na tua vida no nome de Jesus. Posso ouvir um amém e um glória a Deus? Pode aplaudir se quiser, fique à vontade. Eu sei que muitos de vocês ouvem palavras de coaches, de terapeutas, de psicólogos, de pastores, de evangelistas, de mestres, e continue fazendo isso. Mas hoje à noite vai haver um tratar especial do coach dos coaches, do pastor dos pastores, do terapeuta dos terapeutas, do psicólogo dos psicólogos, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, daquele que é soberano e está acima de todas as coisas, que vai construir caminhos do deserto e rios do ermo para dar de beber ao seu povo, aos seus escolhidos, que é cada um de vocês que hoje à noite está nesse lugar no nome de Jesus Cristo. Avançando para além dos muros. Quando eu olho para esse texto de Josué capítulo 6, mas também analisando Josué capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, onde nós estamos, nós vemos um conjunto de acontecimentos que corroborou, que cooperou para que esse muro pudesse ser diluído e o avanço desse povo pudesse ser definido a tal ponto que aquilo que era impossível aos homens foi possível a Deus. Então, os muros físicos que precisariam ser destruídos e derrubados dentro de Josué capítulo 6, que ocorreu no ano 1400 a.C., precisaria também ser trabalhado questões do coração ou questões da mente e na alma para que o avanço pudesse acontecer. Romanos 12, verso 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transforme o mundo pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a BAP, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a minha mente é mudada, quando o meu coração é mudado, os muros espirituais da alma
caem por terra. E quando os muros espirituais da alma caem, os muros físicos começam a diluir, porque tudo começa pelo processo da fé. Em Abacuque capítulo 3, Deus vai usar a boca do profeta dizendo: o meu justo viverá pela fé. Em Hebreus capítulo 10, verso 36 em diante, do 37 ao 38, vai dizer assim: o meu justo viverá pela fé. Ou seja, todo justo que serve a Deus, ele não vive por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele crê. E crer é o ver do coração, crer é o ver da alma, crer é o ver do interior. Então existem coisas que você não está vendo no mundo físico, e a tua análise da ótica física sempre é negativa. Mas se Deus abrir os olhos do seu coração, os olhos da sua alma, para enxergar o que ele deseja e vai fazer, então com certeza a tua fé será acendida, e você começará a olhar atrás da montanha, atrás da tempestade, todo o presente espiritual e também físico que Deus tem para a tua vida, no nome de Jesus. O que está acontecendo em Josué capítulo 6? No ano 1400 a.C., Moisés morre, e com a morte de Moisés no Monte Nebo, Deus o sacrifica ele lá. Agora Josué assume a direção de mais de 3 milhões de hebreus, ou de judeus, ou de israelitas. Esse povo agora vai ser liderado por Josué. Josué sempre foi fiel a Deus, Josué e Calebe. Agora com 80 anos ou um pouco mais, ele vai assumir essa liderança. E quando você analisa o capítulo 1 de Josué, você percebe que Josué está assustado, está com medo, porque Deus vai falar 3 vezes com ele em Josué capítulo 1. 1:6, 1:7 e 1:9. Ser forte e corajoso. O primeiro, ser forte e corajoso, era para fazer o povo herdar a terra. O segundo, ser forte e corajoso, é para ele ser obediente aos mandamentos do Senhor. E o terceiro, ser forte e corajoso, é porque Deus era com ele. Então Deus não anda com pessoas que exalam fraqueza, não na fraqueza no sentido da humildade, mas na fraqueza no sentido de comiseração. Então quando você fica com pena de você mesmo, não é o jeito que Deus gosta de andar com você. Você pode até mostrar as suas fraquezas como um acontecimento real e natural que está acontecendo na tua vida, porém nunca tenha dó ou pena de si mesmo, porque isso não é a forma com que Deus deseja que você pense ou sinta sobre você. Deus agora vai, no capítulo 1 de Josué, ele vai encorajar o líder, para que a nação pudesse ser encorajada para encarar o processo de avanço, para encarar o processo de conquista. Então, se eu perguntar como avançar além dos muros, primeira lição do texto, você precisa ser encorajado, porque Deus não entrega coisas grandes na mão de covarde. Essa igreja precisa ser a igreja batista dos corajosos, precisa ser a igreja batista daqueles que buscam, daqueles que estão indo atrás das coisas, porque você é o filho de Deus. E se Deus é um Deus que é chamado no Antigo Testamento de Senhor dos Exércitos, o dono da guerra, o dono da batalha, se você é filho do Senhor dos Exércitos, então o teu pai é vencedor, e todo aquele que tem um pai vencedor, o filho também herda as suas vitórias, aleluia. Então Deus, ele encoraja Josué, ser forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a promessa, as terras. Ser forte e corajoso, porque você vai ter que obedecer aos meus mandamentos. Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Então no capítulo 1 de Josué, Josué é encorajado, porque um homem sem coragem é um homem que não derruba nem um tijolo, quanto mais os muros de uma grande cidade e de coisas grandes que Deus quer dar para ele. Em 2024 eu profetizo que Deus vai encorajar você de tal forma que você vai começar a olhar aquilo que Deus quer te entregar, e todos aqueles bloqueios e barreiras que existirão cairá por terra na tua alma, em nome de Jesus. Eu quero saber quem recebe isso hoje à noite, em nome de Jesus. Primeiro passo então, seja encorajado. Capítulo 2 de Josué, o texto vai dizer que ele manda alguns espias para a terra, manda alguns espias olhar as terras de Jericó. E os espias vão até lá para olhar como é que é a cidade, as ruas, a calçada, como é que é a casa das pessoas, a cultura, o ambiente daquele lugar. Ou seja, eles vão dar uma olhada para sentir a realidade daquilo que Deus quer entregar. Segunda lição do texto, aquilo que Deus quer te dar, Ele vai te mostrar antes daquilo ser seu. Eu repito, aquilo que Deus quer te dar, Ele vai te mostrar antes daquilo ser seu.
Deus vai começar a mostrar para você. Ele vai fazer você tocar, relar, dar uma olhadinha, observar, para que aquilo cresça no coração, para que você deseje aquilo no coração, para que você tenha prazer naquilo no coração. Tanto é que tudo que você planeja, na tua mente você começa a observar. É ou não é assim? As mulheres que casaram ou vão casar, você não fica imaginando, a minha festa vai ser assim, a mesa de doce vai ser assim, o meu vestido vai ser assim, né? E o homem fala, quando eu casar, minha casa vai ser assim, a caixa de ferramenta vai ser assim, a churrasqueira vai ser assim, isso é no caso do Andrezão. E tudo vai ser dessa forma, e você começa a imaginar como vai ser. Porque Deus está plantando na tua mente uma visão daquilo que Ele vai te dar. E quando você começa a sonhar com aquilo, aquilo ainda não é a realidade, mas é o início de algo poderoso que Deus vai fazer na tua vida. Primeiro Ele planta a vontade dEle. Então, a segunda coisa que Deus vai fazer para você avançar além dos muros, Ele vai mostrar para você o que Ele quer te dar. Fique esperto, porque aquilo que Deus quer te dar durante esse ano, Ele vai mostrar para você. Ele vai fazer você olhar uma casa, um carro, uma empresa, um emprego. Talvez você vai ver nas redes sociais alguma coisa que é desejo de Deus te dar, e aquilo vai aguçar você. E gente, sabe uma coisa interessante? Como dá raiva você olhar aquilo que você quer e você não ter condições daquilo. Irrita ou não irrita, né? Você olha, eu quero, mas eu não posso. E dá uma raiva. Será que Deus está fazendo eu de bobo? Será que Ele quer somente que eu seja um invejoso daquilo? Será que Ele quer que eu seja somente um cobiçoso daquilo? Não. Deus já está plantando em você talvez uma pseudo-revolta da posição que você está, porque Ele não quer que você seja um estagnado, um parado, um estacionado, um procrastinado naquela situação. Então Deus vai começar a cutucar você com um pequeno sentimento de revolta, para fazer você sair dessa situação e começar a olhar aquilo que Ele quer te dar, para que aquilo se torne uma crescente na tua alma, até aquilo ser verdadeiro. Livro de Juízes capítulo 6, quem está malhando trigo no lagar? Gideão, está lá, malhando trigo no lagar, com uma raiva danada, porque o lagar é o lugar de se guardar uvas, e ele estava malhando trigo no lagar. Sabe o que é malhar trigo no lagar? É bater prego na parede com alicate. É alicate que é usado para bater prego? Não, isso chama-se gambiarra na nossa linguagem. Então, eles estavam fazendo uma gambiarra, malhando trigo no lagar. Mas toda essa gambiarra tinha um porquê. Ele precisava esconder o trigo dos midianitas, que no processo de colheita vinha roubar a plantação do povo hebreu. Então o povo ficava enfraquecido e sem alimento. Os caras eram mais fortes, chegavam armados com espada, escudo e lança, levava a colheita embora, e aquilo irritava aquele que plantou, aquele que lançou a semente. Eu plantei durante o ano inteiro, e agora no tempo de colheita os caras vêm e colhem o que é nosso. Isso irrita. Então o sentimento de Gideão era um sentimento de raiva, porque ele plantava e os outros colhiam, ele plantava e os outros colhiam, ele plantava e os outros colhiam. E eu estou pregando para pessoas que trabalham e é outro que colhe, trabalha e é outro que ganha dinheiro, trabalha e é outro que se dá bem na vida. Você se mexe e é alguém que colhe. É com você que Deus está falando. Pastor, eu estou revoltado por isso. Parabéns, Gideão. Daqui a pouco o anjo vai aparecer para você e vai falar o que falou para Gideão. Oh, Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão para ele falar, ai que lindo, o anjo bombadão, casa aberta, apareceu para mim. Amém, Senhor, que palavra poderosa. Não, ele está tão irritado que ele vai peitar o anjo, que era a representação do próprio Deus falando com ele, e ele, eu acho que ele vai só dar aquela olhadinha e continuar. Se Deus é conosco, por que nós estamos passando por isso? E ele está ali, irritado, e o anjo falou, vai nessa tua força, vai livrar Israel. Daqui a pouco ele abandona o lagar e ele vai gritar para que quem queria junto com ele livrar Israel, e ele junta um exército de 32 mil homens. Deus acha muito, faz cair para 10 mil. Deus ainda acha muito, faz cair para 300. E com 300 homens, usando um cântaro, uma tocha e uma trombeta, eles vão vencer um dos exércitos mais poderosos da época, que era o exército dos midianitas. Então a revolta faz bem, dependendo de como você trata ela. Às vezes pessoas irritadas com a situação, é próprio Deus chacoalhando ela para falar, eu também estou irritado junto com você, e eu não quero isso que você está vivendo. Se você está irritado com a situação, eu também estou irritado com a situação, mas você vai ter que se mexer para mudar essa situação da tua vida.
E Deus já queria construir no coração dele aquilo que queria entregar para ele. Assim foi com Josué. Ele disse para os espias: vai ver a terra. E os caras chegou como quem não quer nada, roupa leve, tá, viemos negociar, né, comprar, vender. E eles entram em Jericó, que era uma cidade comercial na época. E eles veem as lojas, os shoppings de Jericó, a igreja, os templos de Jericó, as pessoas, a casa de prostituição. Ele vê os lugares de Jericó, vê o ambiente. E dentro daquele ambiente, ele está agora olhando superficialmente ou profundamente aquilo que Deus queria entregar para ele. Então o que eu quero dizer é que Deus vai começar a mostrar para você aquilo que Ele quer te dar antes daquilo ser seu. Deus vai começar a te mostrar aquilo que Ele quer te entregar antes daquilo ser seu. Entramos no capítulo 3. No capítulo 3 de Josué, Deus dá uma ordem ao povo: santificai-vos hoje, e amanhã farei maravilhas em vosso meio. O povo então vai tirar uma noite de jejum. Os maridos vai se absterem das suas esposas, não há coabitação. Eles não comem, não bebem, e vira a noite em jejum, santificando, esmagando a carne, enfraquecendo a alma, e o corpo. E diante disso, agora no outro dia, os sacerdotes vão levantar a arca e vão começar a marchar num tempo de enchente, num tempo de cheia do rio Jordão. E diz a Bíblia que quando os sacerdotes pisam na água, Deus parou o rio Jordão. As águas de baixo desceram e as águas de cima pararam. E 3 milhões de judeus vão atravessar pelo rio Jordão a pé enxuto, até chegar numa região chamada Gilgal. Capítulo 3. Deus faz um milagre antecipado para estimular o coração dos conquistadores do milagre maior que viria depois. Terceira lição do texto: aquilo que Deus quer te entregar, Ele vai antecipar algumas experiências espirituais da tua vida, para que aquilo te estimule, para que aquilo te alegre, para que aquilo te impulsione, para que aquilo crie uma percepção de quanto Deus é com você, para que elimine dúvidas da tua alma, do quanto o Senhor te ama, está com você e quer entregar aquilo para você. O grande milagre não era parar o Jordão, o grande milagre era a derrubada do muro de Jericó. Mas Deus fez um pequeno milagre e trouxe uma experiência antes de derrubar o muro, para que eles pudessem ter o coração estimulado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que antes de Deus te entregar aquilo que Ele quer te entregar, Ele vai colocar algumas experiências espirituais da tua vida forte, para que elimine dúvidas da tua alma, para você saber o quanto Ele está com você e que Ele vai com você até o final. Então preste atenção em experiências espirituais que você terá, que não é no nível daquilo que Deus quer te dar, são níveis menores, mas que vai eliminar dúvidas da tua alma, e você vai ver o quanto Deus é com você. E eu estou falando aqui para pessoas que já tiveram algumas experiências espirituais da tua vida, que se você voltar um pouco lá atrás, você vai se lembrar de coisas que Deus usou você, já fez com você, já passou com você, e você sabe que foi Ele, e aquilo te estimulou naquele dia. Você precisa se lembrar daquilo, você precisa trazer à tua memória aquilo. Eu me lembro que em 2004, eu cheguei com um caminhão cheio de tubo lá na empresa onde eu trabalhava, e estava ventando muito forte com aquela loninha de nylon, e eu queria dobrar aquela lona, e o vento não deixava assim, e eu não queria ir lá dentro da empresa para chamar ninguém para me ajudar a dobrar. E eu lembrei que Jesus para o vento e o mar, e eu ajoelhei na lona, e a lona assim, ó, batendo assim com aquele vento forte. Eu falei: vento, para agora, o tempo necessário de eu dobrar essa lona. Irmãos, por Deus do céu, o vento ficou só na copla das árvores por cima, e embaixo não estava ventando nada, e eu dobrando a lona aqui, e dobra ali, e começa a tombar na lona. A hora que deu o último tombo na lona, uma pancada de vento bateu em mim assim, me empurrando. Eu comecei a falar em línguas no fundo do quintal da empresa, e eu vi que Deus foi comigo e parou o vento aquele dia. Nunca me esqueço, numa outra vez, que pelo meu erro humano, mas eu me humilhei para Deus na hora, eu carreguei o caminhão com tubos de papelão, não coloquei lona nenhuma, e fui para São Paulo fazer uma entrega do bairro do Limão, em São Paulo. E no meio da pista, antes de chegar no primeiro pedágio,
já começou o sol, estrondar, porque ia vir chuva, e eu não coloquei a lona na parte de cima, não tinha como levantar a lona pesada no caminhão. Falei, meu Deus, se molhar isso aqui perde tudo. E eu comecei a orar, dirigindo o caminhão e orando, né? Claro, orei de olho aberto, né? Estava dirigindo, Senhor, para a chuva, o tempo necessário de eu descarregar esse caminhão. Eu reconheço o meu erro, eu deveria ter sido prudente, deveria ter encapado o caminhão, colocado a lona, mas tem misericórdia de mim, segura a chuva. E toquei. Eu podia parar no posto de gasolina, não parei, toquei. Irmãos, por Deus do céu, eu conto para você aqui. Cheguei lá no bairro do Limão, entreguei, puxei o maneco, desci lá, entreguei a nota fiscal, tinha um caminhão descarregando, o cara falou, depois que esse caminhão sair, você pode entrar. E o tempo, e aquelas gotinhas caindo assim, segura! O caminhão saiu, o cara pode entrar. E eu mais que depressa, peguei, dei ré. Irmãos, quando eu dei ré no caminhão, entrei debaixo da cobertura, puxei o maneco, o céu rasgou de água, que até inundou ali o bairro do Limão, que sempre enche d'água. Moral da história, aí estufei o peito e falei, Deus parou a chuva, porque eu orei. É claro que Ele tem os propósitos dEle, mas essas coisas acontecem para estimular a tua fé. São milagres pequenos que vão ocorrendo durante a tua vida, que vai alimentando o teu coração, para eliminar dúvidas da tua alma, de coisas maiores que Deus tem para a sua vida. O capítulo 3 de Josué foi um pequeno milagre, para mim é um grande, né? De parar o Rio Jordão numa época de cheia, numa época de enchente, a tal ponto que 3 milhões de judeus ou hebreus atravessam aquele rio por baixo e param em Gilgal. E depois que todos atravessaram, a arca foi retirada e as águas começam a descer normalmente de novo. Deus vai começar a te dar milagres e manifestações extraordinárias ou milagrosas, que você vai saber que é Ele na tua vida. Eu não sei se é um livramento de morte, um livramento de acidente, eu não sei se alguma coisa vai acontecer na tua vida, alguma surpresa que Deus te dará por esses dias, mas você vai saber que é Ele na tua vida. E quando você olhar e falar, Deus, que coisa linda, Deus vai falar para você, isso é só uma pequena demonstração da grande obra que eu vou fazer na tua vida. Quando entramos no capítulo 4, a Bíblia diz que eles vão pegar 12 pedras no meio do rio. O rio parou. E existem tipos de pedras arredondadas que só existem no fundo dos rios. E Josué dá uma ordem ao povo, porque ele recebeu de Deus essa ordem. Pegue 12 pedras do fundo do rio e tire as 12 pedras. Para quê? Para que sirva de memorial. Quando alguém perguntar, que pedras são estas? Aí as pessoas que olharem para a pedra vão recitar a história. É porque há anos atrás, Josué e mais de 3 milhões de judeus passaram por esse rio a pé enxuto. Mas me prova. Te prova? Não tem como um mergulhador pegar esse tipo de pedra do jeito que estava o rio aqui. Olha as pedras aí. Alguém tirou essa pedra e trouxe aqui para que sirva de memorial. O que eu quero dizer com isso? Tirar as pedras do rio é aquilo que mantém aceso a memória dos milagres que Deus fez com você lá no passado. Porque tem pessoas que Deus faz coisas na vida delas e elas se esquecem do que Deus fez. Tem pessoas que recebem livramento e elas se esquecem do livramento. Elas se esquecem do milagre. Elas se esquecem da bênção. Elas se esquecem daquele dia que Deus fez aquilo por você e você se alegrou muito e aquilo passou. Então o que Deus está dizendo no capítulo 4? Que você deve pegar essas pedras para manter aceso o memorial na tua mente de que o que Ele fez aquele dia, aquilo não foi só naquele dia, mas aquilo é eterno na tua vida. Então eu quero que você agora volte um pouco no passado. Claro que não devemos ficar muito vivendo no passado, mas é importante você voltar em alguns passados da tua vida para ver o quanto Deus já fez por você. Isso é o ato de olhar para a pedra que traz à memória aquilo que te dá esperança. Lamentações capítulo 3 verso 21 vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu quero que você olhe para o teu passado, o bom passado, o passado de bênção, o passado de milagres, e comece a lembrar das coisas boas que Deus já fez através de você. E Deus está dizendo, pastor, o que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer com isso que quando você olha para o passado e vê as coisas boas que Ele fez para você, é como se Deus estivesse dizendo, meu filho, aquilo ainda está de pé, aquilo não está só lá atrás, aquilo é presente e será futuro na tua vida, porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia.
Pegue as pedras. Se lembre do que Deus usou você, ou daquilo que Deus usou pessoas para com você, ou daquilo que Deus te usou com pessoas, ou de coisas naturais ou sobrenaturais que aconteceram com você, que você viu, como diz o ditado, né? Que era Deus purinho na tua vida. Ditado pentecostal, Deus purinho. Tem coisa que é Deus contaminado, mas tem coisa que é Deus purinho. O que Deus já fez por você? Deus está dizendo no capítulo 4, pegue as pedras e se lembre do que eu fiz por você. Se lembre do que eu fiz por você. Se lembre do que eu fiz por você. Sustente as pedras e se lembre do que eu fiz por você. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, ele disse: este é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhantemente, depois de haver ceiado, ele tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O ato da ceia é um ato de manter uma pedra ativa ali para a lembrança daquilo que ele fez por você. Esse é o macro milagre. E um monte de micros milagres que Deus já fez na tua vida. E os minis milagres, e os pequenos milagres, e os médios milagres, e os grandes milagres, e o macro milagre que ele fez. Isso revela o quanto Deus é comigo agora, e o quanto ele será comigo amanhã, depois da manhã, ou até o fim dos meus dias. Então o capítulo 4 vem fazer você pegar pedras, para se lembrar do que Deus já fez na tua vida. Cada um de vocês esconde algo que Deus já fez na tua vida, é ou não é? Até os desviados que estão aqui, tá? Se lembra de alguma coisa que Deus já fez na tua vida. Um dia que Deus falou com você, te deu um livramento, uma libertação, um dinheiro que apareceu, você pagou uma conta, alguma coisa sobrenatural que aconteceu na tua vida, que você carrega aquilo dentro de você, um livramento, um acidente que era para ser você e nada aconteceu, um livramento de uma cirurgia que era para você ter morrido na mesa cirúrgica e Deus te deu o livramento. Tem pessoas aqui hoje que vivenciaram muita coisa com Deus e Deus está dizendo: se lembre disso, porque a lembrança disso vai eliminar dúvida do teu coração para aquilo que eu vou fazer hoje ou amanhã na tua vida. Então, para que eu avance as muralhas, primeiro, eu preciso ser encorajado. Segundo, eu vou olhar antecipadamente o que Deus quer me dar. Terceiro, Ele vai fazer pequenos milagres para que mantenha a minha fé acesa. Quarto, eu vou sustentar com as pedras esses milagres em andamento na minha vida, aceso na minha mente, para que isso nunca se apague do meu coração. Quinta coisa, capítulo 5. No capítulo 5, o povo vai fazer aliança com Deus, fazendo a operação da pele do prepúcio, que nós chamamos de circuncisão. Os homens agora vão fazer essa cirurgia, esse selo da aliança, para selar um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Quando isso acontece, no capítulo 5, eles vão agora se aliançar, como quem diz: nós somos o teu povo e tu és o nosso Deus. É isso que nós temos que declarar a cada dia da nossa vida, que Ele é meu e que eu sou dele. Ele é nosso e nós somos dele. Então não importa o que aconteça no mundo, não importa as situações adversas, não importa como está o andamento político, não importa se você vai antes da tribulação ou depois, o que importa é que Ele é conosco, e porque já está escrito, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aplaudir. Capítulo 5, Josué, se recuperando da cirurgia, ele vai olhar de Gilgal os muros de Jericó. E ele olha a espessura, a altura. Os muros de Jericó eram muros de 2 a 4 metros de largura. Carruagens andavam em cima do muro. A casa de Raabe tinha um centro de prostituição dentro do muro. Era um muro largo. Pessoas moravam dentro do muro. Para você ver a largura do muro.
uma altura talvez de 11 metros ou mais. Então são muros que são intransponíveis, muros impossíveis de serem atravessados pelo exército inimigo. E no capítulo 5, quando Josué está olhando os muros, aparece um varão vestido com roupas de guerra, de batalha, e aparece para Josué. E Josué talvez recolhe, penso eu, né? Põe a mão na espada. Opa, quem és tu? É dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele vai se identificar, fala: calma, Josué, eu sou príncipe do exército celestial, acabei de chegar. O que está acontecendo no capítulo 5? Capítulo 5, o exército dos céus está se alinhando com o exército da terra para começar o processo de conquista. Capítulo 1, ele é encorajado. Capítulo 2, ele olha o que Deus vai dar para ele. Capítulo 3, pequenos milagres acontecem. Capítulo 4, a lembrança dos milagres tem que estar acesa. Capítulo 5, eles fazem aliança e o exército celestial se alinha com o exército da terra. Quando você atravessa o capítulo 1, atravessa o capítulo 2, atravessa o capítulo 3, atravessa o capítulo 4 e chega no capítulo 5, Deus libera anjos, cortes angelicais, para alinhar junto com você, para começar a entregar aquilo que Ele quer te dar. Talvez, se Deus abrir a tua visão espiritual agora, para você ver o que está acontecendo em cima desse telhado, você não vai ver batalhas, você vai ver já a tua vitória garantida, e exércitos celestiais já alinhados em cima dessa igreja, para começar o processo de conquista, tanto da comunidade como geral, quanto da vida individual de cada um de vocês. E Deus vai usar a boca do anjo para falar com ele. Está vendo Jericó? Capítulo 6. Sim. Jericó está rigorosamente fechada. Ninguém entra, ninguém sai. Por tua causa, por causa dos filhos de Israel. Jericó foi fechada, trancada. O diabo colocou no coração do povo de Jericó: feche as portas, tranque as portas, não deixe aquele povo do deserto invadir essa terra que é de vocês. É isso que o diabo tem feito na vida de muitas coisas que Deus quer entregar para vocês. Tem coisas grandes e maravilhosas que Deus quer entregar para vocês, e o diabo colocou no coração de pessoas: não deixa ele se aproximar, não deixa ela chegar, não deixa ele vir aqui. Fecha, né? Seja estúpida, seja arrogante, dá umas patadas nela, dá umas cutucadas nela, para que ela não possa conquistar aquilo que o Deus deles quer dar para eles. Então fecha as portas. Você sabia que o diabo está trancando tudo aquilo que Deus quer te dar? Você acha que você vai receber as coisas, né, como se fosse aquela historinha de Chapeuzinho Vermelho sem lobo nenhum, né? Eu vou e abre e entra dentro da casa da vovó e não tem nada de lobo mau, é a vovó que está lá e vai comer os doces que estão lá. Não vai ser fácil assim. O diabo vai trancar, bloquear, barrar, colocar muros largos e grossos para impedir você de conquistar aquilo que Deus quer te dar. Mas a questão não é a tua capacidade, a questão é o que Ele falou. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ainda que eu seja pequeno, ainda que eu seja fraco, ainda que eu não tenha as ferramentas necessárias, ainda que eu não tenha habilidade, se Ele falou, Veluma, Ele vai fazer, mulher, em nome de Jesus. Só creia. E Ele vai plantar estratégias na tua mente. Quando entramos no capítulo 6, Deus falando na boca do anjo vai dizer para ele: Josué, vocês vão rodear a cidade uma vez por dia, durante 6 vezes, 6 dias. Cada dia uma volta. Uma volta, vai dormir. Outro dia, uma volta, vai dormir. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Uma volta por dia, do 1º ao 6º dia. No 7º dia são 7 voltas, que dá um total de 13 voltas. Como será isso? Os homens armados vão na frente, os sacerdotes com a trombeta vão atrás, e a arca da aliança vai atrás, e o povo vai atrás. Era o formato da estrutura de como os muros cairiam. Primeiro, os guerreiros com as armas, atrás os sacerdotes tocando, e atrás dos sacerdotes a arca, que era a representação da presença de Deus. Há quem diga que a trombeta foi na frente, a arca atrás e os guerreiros atrás.
Existem as especulações, o texto dá uma clareza de uma situação, mas existem alguns que dizem que do primeiro ao sexto dia, o exército foi atrás, depois veio a arca, depois os tocadores, e aí no sétimo dia, o pelotão de exército passa pela frente, e aí os tocadores estão atrás, e aí a arca está atrás, porque seria um dia de batalha. Então há especulações sobre isso, mas a questão é, imaginemos que o exército vai na frente, do primeiro ao sétimo dia, todos os dias, imaginemos. Então a primeira coisa, eles vão ali marchando com seus escudos, espadas e lanças. E os tocadores iam atrás. Por que os tocadores iam atrás? Eles tocavam um tipo de som que ajudava na forma para marchar. Para não ficar aquela caminhada, negócio assim, para chutando pedra, sabe? Assim é. Não. Então tocava-se como se fosse o exército batendo no tabaco lá e eles marchando. E Jericó fechado, e eles rodeando Jericó. E os caras com espada, flecha, olhando assim, os caras não vão entrar aqui não. E vai, e tá olhando. E aí passavam os tocadores. E daqui a pouco vinha o caixote dourado, que era a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. 7 voltas. 7 voltas. 7 voltas. 7 voltas. 8 voltas. 9 voltas. 10 voltas. 11 voltas. 12 voltas. 13 voltas. Nessas voltas houve uma ordem de Josué ao povo dada pelo próprio Deus. Diga ao povo para não falar nada até o último dia. Agora a gente fica pensando, né? Por que não pode falar nada? Você está caminhando do lado da pessoa ali. E aí, tudo bem? E aí, como é que foi a noite de sono? Foi boa, né? É, um muro alto, né? Então eles pedem para não falar nada, para que talvez não houvesse murmuração ou desconcentração daquilo que Deus queria fazer. Antes do processo de conquista, o silêncio é importante. Não adianta colocar no Facebook o que você vai receber, não. Não recebeu ainda, não ponha nada. Deixa ficar contando para todo mundo seus sonhos, desejos e projetos. Fica quieto, cala a boca. Fecha a matraca. Porque senão aquilo perde a força para você. Você perde a inspiração e a empolgação de fazer aquilo. Guarda, faça como Neemias, que andou 3 dias de cavalo para ver a cidade sem contar nada para ninguém. E depois no terceiro dia, depois de construir a ideia do que ele iria fazer, ali abre com todo o povo, fala, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, os muros da cidade. E aí os muros são reconstruídos em 52 dias. Eles estão andando de volta do muro. 11 metros. Olha a largura do muro. Não, fica quieto. Porque às vezes tem palavras que desmotivam você de conquistar aquilo que você tem que conquistar. Vai fazer? Vai comprar o carro? Nossa, mas são 48 meses para pagar. Fica quieto. Se Deus quiser dar, vai nos 84 meses. Né? Paga aí 40 parcelas de juros e 50 que é o carro verdadeiro e a depreciação só 20 vale o carro. Matemática, né? Então note que o silêncio é importante. Tem coisa que você não tem que falar. Eu gosto que no nosso meio, às vezes eu mesmo, né? Eu acabo de sonhar alguma coisa, eu tenho uma revelação, já quero contar para minha esposa, vamos orar, olha, eu sonhei com isso, olha, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou isso. Às vezes eu conto o sonho e estraga tudo o que Deus quer fazer. Pastor, estraga? Às vezes sim. Quando você conta uma coisa na hora errada, aquilo atrapalha você. Quando eu entro em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dizer, um homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que há 14 anos foi levado aos céus. E ouviu palavras inefáveis que não é lícito referir. Paulo está dizendo que ele teve uma visão, um arrebatamento, há 14 anos atrás. Irmãos, o cara demorou 14 anos para falar que ele foi arrebatado. Eu, quando sonho com dente caindo, eu já procuro quem é que vai morrer. Sonhou com cobra, quem é que vai me trair? Olha para a cara da esposa, é você, né? Sou eu com um cachorro, fala, quem é um vira-lata que vai se levantar contra mim? Não, vai vivendo, coloque em oração, fale com Deus e silêncio. Paulo vai revelar que ele foi arrebatado somente 14 anos depois, porque ele não ficava se gloriando das revelações. Claro que o coração dele não segurava, e Deus vai pôr um freio nele, chamado espinho na carne. E ele vai irritadamente orar a Deus para que tirasse o espinho, e Deus falou, não, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa o espinho aí, e eu vou dando graça para você com o espinho. Vai vivendo com o espinho e com a minha graça. Com o espinho e com a minha graça. Com o espinho e com a minha graça. E assim o povo hebreu está rodeando agora.
esse muro. Deixa eu ver a hora aqui para não escapar muito. 8:05. E depois de 6 voltas em 6 dias, eles vão descansar. No outro dia talvez ele acorda mais cedo. E agora começa 7 voltas. Os caras tocam, eles vão ali na corridinha. Há quem diga que o passo de caminhada era um tipo de uma marchinha, um trotinho mais veloz, né? E eles iam, né? E os fuzis na mão, né? Lembrou do tempo do tiro de guerra, né? E vai. E na 7ª volta, que era a número 13 de todos, depois de completar a 7ª volta, Josué fala: gritem agora. E eles gritam, o tocador toca mais alto. E diz a Bíblia que os muros em volta de Jerusalém, de Jericó, todos caem abaixo. E cada um entrou na sua frente para tomar posse daquilo que Deus tinha para eles. Pergunta simples, fácil e objetiva, sem muita empolgação. Quais são os muros que te impedem você de avançar? Qual é a área da sua vida que está travada? Não avança de jeito nenhum. Ah, pastor, não consigo avançar. Eu acho que Deus quer eu aqui mesmo. Eu acho que Deus falou tá bom para mim. Não. Isso é um pensamento seu. Hoje é dia ou noite de Deus te destravar na alma, para você viver coisas novas da parte dele, porque a Bíblia vai dizer que aqueles que estão em Cristo vivem em novidade de vida. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então você vai viver todos os dias coisas novas, todos os meses coisas novas, todos os anos coisas novas. Sempre tem uma novidade de Deus para a tua vida, sempre tem um toque de Deus, sempre você usa nos velhos textos novas revelações. Nós estamos pregando velhos textos, um texto de 3.400 anos atrás, e tirando novos entendimentos, novas revelações, novas aplicações, para extrair algo de nós, de Deus para nós, para que possamos avançar os muros e destruir esses muros daquilo que Deus deseja entregar para cada um de nós. Esse ano você vai receber a tua Jericó. Esse ano existem muros que vai cair, mas você precisa ser encorajado, precisa olhar o que Deus quer te entregar, precisa viver alguns milagres de estímulo, precisa aí ter lembrança desses milagres, precisa ter uma aliança com Deus, capítulo 5, e aí sim você vai se preparar estrategicamente para Deus te entregar aquilo que Ele quer te entregar. Se coloque em pé que nós vamos orar sobre isso hoje à noite. E você vai ver que Deus vai começar a demolir alguma coisa em você. Porém, mas, todavia, antes dos muros caírem no mundo físico, os muros vão cair aqui. Os muros vão cair aqui. Quando Josué rodeia a cidade, meu irmão, no dia 13, no dia 12, no dia 11, não tinha mais muros no coração de Josué. Ele olhou os muros e cada dia que passava, aqueles já estavam acostumados com os muros já estavam baixos, estavam pequenos. O costume de olhar para a mesma coisa sempre faz aquilo não ser mais tão significativo. Não é tão grande assim. No primeiro dia é enorme, né? Mas hoje tanto faz como tanto fez. É igual a primeira vez que você entrou dentro da cidade de São Paulo. Você, que cidade! Daqui a pouco você vai todo dia para São Paulo, fala, que cidade, né? Tô de saco cheio de andar aqui. E você vê os prédios, todos os lugares, e aquilo já está costumeiro para você. Porque quando você vai olhando, observando, vendo, vivenciando aquilo vai ficando pequeno no teu coração. O tamanho físico é o mesmo, mas na mente, na alma, aquilo diminuiu, porque aquilo está se tornando-se seu, aquilo está virando para você, aquilo está sendo tomado posse por você, aquilo já está sendo entregue para você, e você vai acostumando a viver aquela ocasião e aquela situação. 2024 é o ano de avançar. Nós vamos avançar como comunidade, mas também vamos avançar no individual com cada um. Você vai perceber coisas que vai acontecer lá no teu serviço, na tua empresa, nos teus negócios, que você vai perceber que é Deus avançando na tua vida. Você vai perceber coisas aqui na igreja que vai acontecer, que você vai perceber que a comunidade da igreja vai estar avançando também. Você vai perceber coisas da vida da tua família, dos teus filhos, que vai haver avanço, da tua esposa vai haver avanço, do teu marido vai haver avanço, dos teus tios, irmãos, parentes, familiares, conhecidos, vizinhos, cidade, que você vai ver que vai haver um avanço. E você vai perceber que é a mão de Deus entregando aquilo que Ele quer dar, aquilo que Ele quer entregar, aquilo que Ele vai te dar em nome de Jesus. Aquilo que é seu vai ser seu.
Deus disse para Josué, antes de Jericó ser dele: já entreguei Jericó nas tuas mãos. Ele poderia fazer uma festa antes do muro cair, porque a certeza é aquilo que Deus falou. Se Deus falou, já pode comemorar antes daquilo ser seu, porque Ele disse e vai cumprir pela sua palavra. Jeremias 1,12, Deus vai perguntar para Jeremias: o que vês? Vejo uma vara de amendoeira. E ele falou: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Ele vai cumprir a sua palavra. E hoje à noite, eu acho que eu preciso orar por pessoas antes de terminar esse culto. Eu quero aqui na frente pessoas que olham para si e percebem que tem coisas travadas na tua vida que não vai. Pastor, tem uma coisa que está travada e a minha vida não vai. Eu não sei se é financeira, conjugal, familiar, sentimental, coisa de alegria, coisa dos seus sonhos. Pastor, não, eu não sei o que acontece. Não vai. Sai do teu lugar, vem aqui na frente agora. Nós vamos orar pela tua vida. Eu te espero. Podemos cantar.